Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam em paz, na paz de Jesus Cristo. Um breve comentário, o vídeo que eu coloquei ontem no canal Maranata Anátema, então eu trouxe um pouquinho da história do processo que o pastor Diniz Preste moveu contra mim, e tinha até deixado, né, uma pergunta, afinal, você sabe se por um acaso, então, a nora do pastor Diniz Preste, ela é ou não é da família Gueiros? E uma pessoa, um irmão, ele me trouxe uma resposta, eu vou passar para vocês aqui. Ele diz o seguinte, ó, tá aqui no meu, nos comentários do canal Maranata Anátema. Ele diz o seguinte: a paz, pastor Solon, a nora do Diniz foi neta do saudoso pastor Hugo Gueiros Bernardes. Hugo Gueiros Bernardes, eu conheci, é aqui de Brasília, então já falecido. Então, neta do Hugo, né? Então, casada com a filha do pastor Diniz Prestes. Então, ele diz que é primo distante de Gedeuti, que por muitos anos pastoreou igrejas em Brasília. Sim, eu conheci o pastor Hugo Gueiros aqui em Brasília, então era realmente uma pessoa que era uma excelente referência, né? Acredito que se ele tivesse vivo hoje, talvez ele estivesse muito envergonhado, porque ele era uma pessoa muito direita, né? Então, não sei, né? Quem é que vai dizer isso? Mas outro, inclusive, irmãos, eu até me lembrei depois, eu falei, será que eu fiz uma afirmação? Com certeza. Aí eu fui assistir o vídeo novamente, né? Esse pelo qual estou sendo processado, e lá no final eu faço a referência onde eu mostro que realmente eu não tinha essa certeza. Eu digo, se é que que ele realmente é da família Gueiros. Quando eu falei da sucessão, então eu disse, olha, então existem esses prováveis sucessores de Gedeuti, eu imagino que realmente vai ficar com alguém que pertença à família, né? A exceção ali do Amadeu, que, né, poderia ser um candidato, porque é sócio fundador, mas aí eu digo assim, então que deveria ficar então ou com o Alexandre Gueiros ou com este pastor Diniz Prestes, se é que ele realmente é da família Gueiros. Então vejam que eles no processo, eles nem foram honestos quando colocaram isso, porque no próprio vídeo depois eu digo que realmente eu não tinha essa certeza, né? Então, perfeito. Então, em nenhum dos dois casos eu fiz uma afirmação, eu estava fazendo uma reflexão, tá bom? Agora tem um outro comentário também que eu achei bem interessante, que é o do Djalma, do nosso irmão Djalma. Ele diz o seguinte: penso que outro grande problema reside no fato de um pastor da seita quimerista, que é advogado, ele está se referindo ao pastor Isaías Diniz, que é pastor da Igreja Maranata e é advogado. Ele diz assim, ó, que pastoreia ou ajuda a pastorear alguma filial que recebe serviço voluntário e não pago de irmãos. Então tá, então olha só, hein, que interessante. Ele está dizendo o seguinte: o pastor Isaías Diniz, ele é pastor de uma igreja da Maranata e ele usufrui de serviços voluntários dos irmãos da igreja. Quem é que abre a igreja para o pastor? Quem é que limpa a igreja para o pastor? Quem é que cuida da tesouraria para o pastor? Quem é que cuida de crianças para o pastor? Quem é que põe as flores do púlpito para o pastor? Quem é que prepara a reunião para o pastor? Quem é que faz as visitas para o pastor? Quem é que toca para o pastor? Quem é que canta ali para o culto do pastor? Quem é que faz tudo ali para o pastor simplesmente estar ali administrando e levando aquela mensagem de 15 minutos? São os membros que fazem isso voluntariamente. E aí, então, o irmão Djalma diz o seguinte: ele recebe o serviço voluntário não pago dos irmãos e quando paritariamente faz seu serviço para a seita, o escritório deste mesmo pastor recebe por isso. Entenderam? Aí ele está dizendo o seguinte, olha só a incoerência, irmãos. Esse pastor recebe da igreja serviços voluntários e espera que os irmãos façam serviços voluntários. Mas quando ele presta um serviço para a igreja, o serviço dele não é voluntário, é cobrado. E eu imagino que seja muito caro esse serviço dele, né? Porque um profissional tão habilitado tem que receber muito bem, né? Como diz o Djalma, da seita quimerista. E ele continua aqui, ó, Djalma diz o seguinte:
Ele diz assim: como foi que Jesus chamou isso mesmo? Alguém sabe? Acho que foi quando falou com um certo grupo chamado fariseus. Não foi isso? Djalma, eu acho que foi isso sim. Deixa eu ver se eu abro aqui, né, Mateus 23 aqui, para a gente poder conferir se foi isso mesmo, Djalma, né? Abri aqui Mateus 23, tá bom? Que diz assim, olha, logo no início, diz assim, ó: então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Assim, eles é que estão dizendo que é certo, não são os mestres, são eles que, né, ouvem Deus e que ensinam a igreja o que é a vontade de Deus, né? E ele diz assim: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Então, e aqui em Mateus 23, né, eles são chamados de serpentes, de raças de víboras, né, de hipócritas, exatamente por isso, porque eles querem que você faça o que eles não fazem, eles querem que você seja voluntário, mas eles não são voluntários. Entenderam? Porque na hora que eles vão prestar um serviço para a igreja, que ele está recebendo serviços voluntários, eles cobram. É isso aí. Parabéns, Djalma, obrigado pela contribuição, e a você, meu irmão, que Deus abençoe. Inclusive tem algumas pessoas no canal Solon Pereira, que hoje, né, eu abri o comentário hoje de manhã cedo, né, antes da gente sair para o café, que estava dizendo assim: por que você não cuida da sua vida? Meu irmão, eu estou cuidando da minha vida, estou cuidando da minha vida, tá bom? Então, minha vida está muito bem cuidada, olha só que beleza, né? Agora eu vou tomar um café, tá bom? Então é isso aí, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo.